Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo Badim, sou um dos participantes do round e queria dar um feedback do caso que foi postado hoje cedo para vocês. E é um caso que eu tive a oportunidade de acompanhar no consultório. Então, trata-se de um paciente de 52 anos de idade, onde a queixa dele principal é uma dor lombar de 45 dias de evolução, ou seja, é uma dor subaguda, né? Já tem mais de 4 semanas. Então, era uma dor incapacitante, uma dor de altíssima intensidade que pouco permitia ele se mobilizar. Junto a isso, ele traz uma queixa de perda ponderal, uma perda ponderal de 20 quilos em mais ou menos 45 dias. Então, foi uma perda involuntária. Ele não fez nenhuma dieta, nada para isso. Então, a gente configura como uma síndrome consumptiva porque ele perdeu muito mais do que 10% em um tempo muito curto. Nós interpretamos como uma síndrome consumptiva aquela perda ponderal involuntária com pelo menos até 6 meses. Então, foi com muito menos tempo do que isso. Então, ele vem com uma dor lombar subaguda, uma síndrome consumptiva e uma dispneia. Uma dispneia que basicamente era o que ele conseguia fazer, que era se levantar da cama, ir ao banheiro com auxílio por conta da lombalgia dele, e ele já ficava dispneico. E a dispneia, a gente sempre tenta fazer o raciocínio da seguinte forma: coração ou pulmão, né? São os principais órgãos responsáveis por isso. E aí, se a gente não conseguir identificar na história e nos métodos complementares uma dessas etiologias, a gente brinca que é um dos 4 A's: anemia, acidose, altitude e ansiedade. São outras causas que podem fazer com que o paciente gere ansiedade, a dispneia, perdão. Sendo que na ansiedade é o único que melhora quando o paciente deambula. Então, voltando ao caso, 52 anos, lombalgia subaguda de altíssima intensidade, síndrome consumptiva, dispneia. Tentando entender essa dispneia no exame clínico, ele tem sinais de insuficiência cardíaca, ele tem B3, um ictus desviado e globoso, ele tem estertores crepitantes e tem edema de membro inferior. Então, tudo me faz pensar numa insuficiência cardíaca. Agora, qual a etiologia? Na ausculta, a gente tem um sopro cisto-diastólico, mas muito melhor audível na diástole e em foco aórtico e aórtico acessório, onde na manobra de hand grip houve uma piora do sopro. O que a manobra de hand grip faz? A gente pede para o paciente fechar a mão com força e faz com que aumente a resistência vascular periférica. Então, o sopro de insuficiência aórtica pode se acentuar, e foi isso que aconteceu, tá? E uma outra coisa que, puxando já para os sinais vitais, ele tinha uma PA divergente, 110/40. Isso dá mais do que 60. Se a gente fizer a sistólica menos a diastólica, vai dar 70. E são poucas as causas de insuficiência aórtica, de PA divergente, perdão. E aí, dentre elas, a insuficiência aórtica, como eu falei. E confesso que pela pressão dele divergente foi o que me fez pensar no diagnóstico, que acabou sendo o diagnóstico final. Então, o paciente tem dor lombar subaguda, síndrome consumptiva, dispneia, provavelmente por insuficiência cardíaca e provavelmente por lesão orovalvar, gerando insuficiência. Lembramos que a manobra de hand grip aumenta a resistência vascular periférica e aí dificulta a saída, né, do ventrículo esquerdo para a aorta e favorece o retorno, por isso que ele pode acentuar um sopro de insuficiência aórtica. E a outra grande manobra é Ribeiro-Carvalho, que a gente pede para o paciente fazer uma respiração mais profunda, isso aumenta o retorno venoso e aumenta principalmente os sopros de coração direito, tá? Então, a gente está desenhando e topografando o problema, parece que o problema é no coração, gerando uma insuficiência cardíaca, mas até agora não consegui justificar a dor lombar. E junto a isso, nós temos uma lombalgia e temos marcadores inflamatórios elevados. Lombalgia, eu queria fazer um parêntese aqui com todo mundo. A dor lombar, a grande maioria das vezes, principalmente as agudas, com menos de 4 semanas, a gente não precisa submeter o paciente ao exame de imagem. Deve ser alguma coisa osteomuscular neural. E o repouso,
anti-inflamatório, deve ajudar. Porém, fiquem atentos aos sinais de alarme. E vou tentar enumerar aqui os principais. Febre recente, tratamento de infecção recente, história prévia ou atual de câncer, perda ponderal. Por quê? Tudo isso são sinais que podem ser algo neoplásico, como vocês muito bem posicionaram com câncer de pulmão ou de próstata com metástase óssea, né? Ou algo infeccioso. Qual infecção que a gente tem na coluna que pode dar dor? Levantaram tuberculose, mal de Pote, é uma ótima opção. Mas tentando contextualizar para o nosso paciente que tem uma insuficiência cardíaca por lesão orovalvar, provavelmente nova insuficiência aórtica, eu sou obrigado a pensar em espondilodicite, que normalmente é disseminação hematogênica e tem tudo então para ter uma lesão orovalvar que está fazendo metástase séptica e parando lá na coluna. Então o nome disso é endocardite infecciosa, fazendo um êmbolo séptico para a coluna. Agora, por que na ressonância não matou essa espondilodicite? Porque ela foi feita sem contraste. E aí eu quero fazer esse parênteses que é de extrema importância. Quando nós definimos que é exame de imagem, a tomografia ela pode ajudar, principalmente quando a gente está pensando em osso. Mas pensando em disco, nervo, a ressonância é superior. E quando a gente está com suspeita de alguma coisa neoplásica ou infecciosa, e no caso dele, ele tinha febre no meio da jogada, tinha PCR VHS alto, nós somos obrigados a pedir o exame com contraste. E o exame com contraste definiu o diagnóstico de espondilodicite. Fez o ecocardiograma, mostrou uma disfunção aórtica grave por conta de uma vegetação e foi fechado o diagnóstico de endocardite infecciosa. Foi internado naturalmente em unidade fechada, culturas dele foram solicitadas, iniciado antibiótico empiricamente. Infelizmente o paciente evoluiu com choque cardiogênico e faleceu. Então, pessoal, lembrem de endocardite, é uma das causas infecciosas que justifica um VHS muito alto, frequentemente maior que 100. Outra infecção que faz um VHS tão alto, tuberculose e osteomielite. Lembrar que os quadros neoplásicos e colagenose, doença autoimune, podem cursar com VHS muito alto também. Ele tinha uma anemia que possivelmente está relacionada ao quadro dele. E uma coisa que eu esqueci de falar, esplenomegalia. Ele tem esplenomegalia sem sinais outros de hipertensão portal ou de hepatopatia. O fígado não era palpável, não tinha ascite, não tinha nenhum estigma periférico de hepatopatia crônica. Ele consumia bebida alcoólica consideravelmente, mas não tinha nenhum achado de insuficiência hepática. Então, essa esplenomegalia, sem sinais de hipertensão porta, é óbvio que a gente poderia complementar isso, a gente tem que pensar em doença hematológica e doença infecciosa. E endocardite subaguda é uma causa de esplenomegalia. Então, fiquem atentos. Febre, síndrome consumptiva, junto a um quadro de insuficiência cardíaca agudo, uma febre meio... não chega a instabilizar o paciente pelo quadro séptico, mas está com aquela febre, e pode embolizar para qualquer lugar. Pode ser para a coluna, dando essa dor lombar, lembrar que ele tinha dor, a palpação das apófises espinhosas, mas pode embolizar para baço, pode embolizar para fígado, pode embolizar para outros locais também. Então, é um caso bastante ilustrativo e que eu queria trazer para vocês e dividir para vocês não deixarem passar. Uma última observação. Sopros de estenose no Brasil. Febre reumática é uma causa muito comum. Sopros de insuficiência, principalmente os novos e graves, somos obrigados a pensar em endocardite, que a válvula não consegue fechar, né? Você tem lesão orovalvar. E é isso, é um quadro grave, que diagnosticado precocemente vale a pena tratar, e realmente o diagnóstico diferencial com câncer é muito importante. E aí eu queria deixar bem amarrado dessa forma, e os sinais de alarme na coluna para pedir exame de imagem, e pensando em infecção ou neoplásico tem que contrastar. Essa é a grande mensagem. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida a gente está disponível.